Bem, eu quero primeiro dizer para vocês que eu, nos últimos tempos, tenho dito em quase todas as minhas falas que eu ando muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no governo e, portanto, se está acontecendo no Brasil e no governo, está acontecendo na vida de cada um de vocês. Foi com muita alegria que eu recebi o companheiro Fávaro, o Haddad, o Rui Costa e mais os companheiros que trabalham com o Plano Safra. E por isso eu quero saudar todos os companheiros presentes que trabalharam para que a gente pudesse chegar a um plano que vai muito além dos 516 bilhões que anunciamos. É muito além disso. Nós batemos mais um recorde de valor disponível para esse Plano Safra empresarial, mas queremos dar um passo além. Queremos elevar ao máximo os ganhos que esses recursos podem gerar para os empresários, para a sociedade e, sobretudo, para o nosso país. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. Um mundo que vive profundas transformações de ordem política, econômica e climática. Quem não acreditava na questão climática deve ter acompanhado a Copa do Mundo Interclubes nos Estados Unidos. E perceberam que, pela primeira vez, a gente viu um futebol ser suspenso uma partida por mais de 2h30 por conta do excesso de calor. Ouviu um jogo de futebol parar por causa da tempestade de chuva e no outro dia parar por causa da tempestade de relâmpagos. Se alguém tinha dúvida de que o mundo está mudando, essa Copa do Mundo, que lamentavelmente não tinha o Corinthians, lamentavelmente não tinha o Santos, lamentavelmente não tinha o São Paulo, não tinha o Cruzeiro, não tinha o Atlético Mineiro, não tinha o Grêmio, não tinha o Internacional, não tinha o Cuiabá, não tinha... Ou seja, lamentavelmente, nós ficamos para aquela turma e vai ter uma outra Copa do Mundo. Eu conversei com o presidente da FIFA e vai ser a Copa do Mundo chamada a Copa do Mundo Esqueceram de Mim. E aí o Corinthians vai participar numa próxima Copa do Mundo. Mas eu estou dizendo isso para lembrar vocês do seguinte: o grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos produzindo por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. E a gente está percebendo que o mundo que tinha ojeriza ao Brasil, que era conhecido como o país do desmatamento, o país o país, do fogo, o país do desrespeito, o país que se poderia invadir tudo e de qualquer jeito. Eu lembro de um tempo que nós tivemos uma briga muito séria. O Roberto Rodrigues era meu ministro da Agricultura, que o pessoal queria invadir o Pantanal plantando cana. E a discussão é que, mas é necessário ir para o Pantanal plantar cana? Não dá para escolher um outro lugar para plantar essa cana? E foi essa compreensão que a sociedade brasileira foi tendo, que os empresários foram tendo, que o pequeno e médio agricultor foi tendo, que permite que o Brasil passe a ser um país respeitado e cada vez mais as pessoas têm
menos medo da gente. Nós vamos em dezembro. Presta atenção, em dezembro, eu assumo a presidência do Mercosul, agora, dia 3, na Argentina. E antes de eu deixar a presidência do Mercosul, nós vamos consagrar o acordo Mercosul-União Europeia definitivamente. E isso se deve a um conjunto de sacrifício que todo mundo fez. Todo mundo fez. Tem muita gente que foi induzido a não gostar da Marina, por N motivos, sobretudo pelas manchetes. E eu trouxe a Marina de volta para o meu ministério, porque de vez em quando um filho fica muito raivoso com a mãe, quando a mãe diz que ele não pode fazer tal coisa. Vocês têm filho, e vocês sabem quantas vezes vocês negam aos filhos de vocês que pedem um dinheirinho para ir numa balada e vocês não querem que ele vá. Vocês sabem a bronca que ele fica de vocês. Eu sei que muitas vezes vocês ficam com bronca quando a manchete diz que o meio ambiente está proibindo de fazer aquilo. A coisa que mais marcou a minha relação com a Marina foi ela dizer para mim: presidente, eu quero ser a ministra, não a ministra que deixa fazer tudo, a ministra proibitiva. Eu quero ser a ministra para discutir como fazer as coisas da forma mais correta possível, sem facilitar tudo e sem atrapalhar tudo, mas permitir que a gente possa trabalhar no limite do bom senso. Se é verdade que nós temos 40 milhões de hectares de terra degradada, é um desafio para a gente ganhar dinheiro recuperando essa terra. A gente pode plantar árvore, a gente pode plantar eucalipto, a gente pode plantar pinho, a gente pode recuperar árvore no Brasil, pau-brasil, pode recuperar jacarandá, mas a gente pode plantar soja, a gente pode plantar milho, a gente pode plantar algodão, a gente pode plantar feijão, a gente pode produzir coisas que o Brasil tem expertise para produzir. São 40 milhões de hectares degradados em que a gente vai aprender que a floresta em pé ela vai trazer lucro para o Brasil se a gente fizer a nossa tarefa de casa. É simples assim, e vocês aprenderam isso. Quem não aprendeu isso não merece ser chamado de agricultor. Quem não aprendeu isso não merece ser chamado de empresário civilizado. É o mundo que está exigindo da nós competitividade. Eu tive uma conversa muito forte com o meu companheiro, sabe, o companheiro Macron, presidente da França. Macron, por que você não quer fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, Macron? A nossa agricultura não é competitiva com a sua, nós somos agricultura complementares. Você não disputa com o nosso agronegócio. O que nós exportamos de carne para você é 0, não sei das quantas. Você tem duas opções, cara. É você abrir o seu coração para o Brasil. Monta uma equipe de pequenos agricultores franceses e leve para conhecer a agricultura brasileira. Conheça a nossa grande agricultura e a nossa pequena e média agricultura, Macron. Depois eu fui ter uma reunião com o Mélenchon, que é o opositor dele, que é o mais esquerdista dos franceses, que também é contra. Eu falei: Mélenchon, você é contra porque você conhece. Você sabe o que é, sabe, o que produz no Brasil? Quase 4,5 milhões de pequenos proprietários que têm até 100 hectares de terra. Ou você pensa que no Brasil só tem agronegócio? Só tem propriedade de 10 mil hectares, de 15 mil hectares? Não, cara. Tem propriedade de 2 hectares, de 3 hectares, de 4 hectares, que dependendo do lugar que ela está, produz tanto ou mais do que a França. Nós não vamos competir com o queijo francês ainda, mas podemos competir. Aliás, Fábio, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando o Macron veio aqui, vocês me arrumaram uma caixa dos melhores queijos produzidos no Brasil para que a gente possa dar. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte: eu
na terça-feira, vou ter uma reunião com o primeiro-ministro Modi, o primeiro-ministro da Índia. E eu estou querendo estabelecer com a Índia uma parceria estratégica profunda, porque eles têm muita similaridade com nós, 7 vezes mais gente que nós, e é um país muito importante no agronegócio. E a nossa relação comercial, a dada é só de 12 bilhões. É nada. Então, hoje eu fiquei sabendo que o presidente Modi, ele não come carne, de espécie alguma, nem ovo. Mas ele gosta de queijo. Então, por favor, providencie uma caixa de queijo que eu quero colocar na mesa para ele jamais reclamar da comida brasileira e, quem sabe, começar a comprar o queijo brasileiro. Tá? Então, eu acho que essas coisas, esses sinais que o Brasil está dando, eu tenho muito orgulho. Eu andei durante o meu primeiro mandato com um desgraçado de um carro verde, que era branco de plástico, tentando vender o etanol brasileiro em vários países. E a minha briga era de que eu estava produzindo combustível com alimento. Eu não estou produzindo alimento com alimento. Eu estou produzindo alimento com coisa que... Estou produzindo combustível com coisa que produz combustível. E fiquei muito feliz quando a gente conseguiu aprovar, a semana passada, 30% de etanol na gasolina e 15% de etanol. Isso poderia ser feito há 10 anos atrás. Isso poderia ter sido feito há 15 anos atrás. Não foi feito porque tem pouquíssima gente que ganha as eleições nesse país e pensa o país. Pensar esse país é levar em conta a necessidade que a gente tem de cuidar de todos em igualdade de condições. Ontem nós lançamos um plano safra para a pequena agricultura brasileira. E eu queria dar um número para vocês, que é muito importante, porque muitas vezes a imprensa, sabe, não sabe os números corretos, que a gente não passa. Eu queria passar. Se a gente somar os 3 planos safra, os 3 do governo passado, a gente vai perceber que a gente tem 885 bilhões de investimento nos 3 planos safra, 2019, 2020, 2020 e 2021, 2021, 2022. O todo dá 835 bilhões se você somar a agricultura familiar mais o plano safra. 885 bilhões de reais, os 3 planos safra. Qual é a surpresa que eu quero dizer para vocês? É que se a gente somar os 3 agora, 2023, 2024, 2025, a gente vai chegar a 1 trilhão e 722 bilhões de reais. É um pouco mais que o dobro. É simplesmente um pouco mais que o dobro. E é importante a gente mostrar esses números para que as pessoas compreendam que nós não estamos fazendo política de favor a esse ou aquele setor. Se você for ver o que aconteceu na indústria brasileira, a indústria brasileira fazia 10 anos que não crescia. E a indústria brasileira cresceu 3,4% por causa de um programa novo e por causa de várias medidas que nós tomamos. Vocês acham que as coisas que a gente faz é por interesses eleitorais? Vocês acham que eu ia fazer reforma tributária que não vai trazer nenhum benefício para nenhum eleitor até agora em 2026? Os benefícios dela serão todos para 2027? Vocês dariam um presente para o filho de vocês esse ano para utilizar só o ano que vem? Não. O que a gente está tentando fazer é dar a esse país a cara que esse país precisa para chegar a fazer parte do mundo desenvolvido. Vocês acham que eu me contento em participar do BRICS ou participar do G20 ou ser convidado para o G7? Não. Esse país tem tamanho e tem grandeza para chegar a ser a 6ª economia do mundo. Já chegamos em 2006, a gente pode voltar a chegar. Eu quero participar do G7 como convidado especial, sabe? Porque tem o direito da nossa economia. O Brasil pode. O que é importante é a gente definir se a gente quer ou não. Ou se a gente quer brigar por coisa menor, a gente quer construir coisa grande. Não
precisa ter nenhuma briga para a gente dar um salto de qualidade. Não precisa. A economia é uma coisa, companheiros, que não tem mágica. Se algum de vocês tentar fazer mágica na economia das empresas de vocês, vocês quebrarão no ano seguinte. Ou ficarão pendurados no banco. Trabalhar com seriedade é uma obrigação. Como é que alguém tem coragem de falar em responsabilidade fiscal no nosso governo? Se vocês forem pensar bem, eu, durante 2003 e 2010, o Brasil foi o único país do mundo, dentre o G20, que era as maiores economias do mundo, a fazer superávit primário todo ano. Estados Unidos não faz, Japão não faz, Itália não faz, ninguém faz, nós fazemos. Vocês acham que nós iríamos fazer uma política, fiscal, em que a gente aprovasse um arcabouço fiscal que só me permite gastar no máximo 2,5%? Você acha que se eu estivesse pensando pequeno, eu ia fazer isso? A gente fez isso porque a gente quer que o povo que não está aqui, que o povo que não participa de nada nesse país, desse povo que só aparece na fotografia passando necessidade, tem o direito de crescer. Tem o direito de dar um salto de qualidade. Tem o direito de ganhar um salário melhor. Quando a gente resolve fazer uma isenção de imposto de renda até R$5.000, eu estou fazendo concessão. Porque eu sempre achei que salário não é renda. Eu sempre achei. Renda é renda, salário é salário. Mas como a política fiscal brasileira depende muito dos pobres, eu resolvi baixar, era 5 salários mínimos, baixei para R$5.000, que agora dá 2 salários mínimos e meio, um pouco mais. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de 1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, há uma rebelião. Ou seja, nós estamos querendo que 140 mil pessoas paguem uma parcelinha a mais para beneficiar 10 milhões de pessoas. Não sei se você ganha mais de 1 milhão. Gente, é tão pouco. Olha, fazer tudo isso sem precisar dar um tiro. Sem precisar matar ninguém, sem precisar prender ninguém. Sem precisar fazer greve geral. Nada, fazer isso acordando, sentando numa mesa e conversando. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil. É muito difícil. Porque não é nem intenção. Porque todo mundo é muito bem formado. Todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância. Só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza só para mim e não para os outros. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de R$1,2 trilhão. Mas sabe como nós temos de desoneração, isenção fiscal? 680 bilhões de reais. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogarem a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar, não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar, porra. Esse dinheiro que você está recebendo vai ser devolvido em dobro para o Estado, quando vocês tiverem formado cidadão de primeira classe nesse país. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso. Se a gente continuar estabelecendo que vai predominar na nossa cabeça o desejo de mentir, o desejo de fazer canalice, quando a gente deveria fazer coisa séria. Esse país não pode perder essa chance. Eu disse ao Pacheco quando eu tomei posse, disse ao Lira, e depois eu disse mais recentemente ao Alcolumbre e ao Hugo Mota.
esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. E de repente você vê, na verdade, o lobby não virou uma pessoa que é lobista, virou uma indústria de lobby. Ô, gente, a gente queria taxar essas bet, essas fintech, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver televisão, porque é tanta propaganda de aposta, que você não sabe mais nem o que é apostar. A gente queria aumentar a pena de 12 para 18. 6% para as pessoas que estão ganhando milhões sem fazer nada. Pega a diferença do custo de vocês que produzem, para o lucro de vocês, e pega uma diferença do custo de quem tem uma bet com o lucro dele. Quanto custa fazer essa bet? E o tamanho do lucro? E essas pessoas se rebelam. Não, isso é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta. Eu fui contra quando o Senado aprovou a última desoneração para 17 lucro econômico. E eu perguntava, você faz desoneração a troco do quê? O que você ganha? Vão dar estabilidade no emprego? Não. Vão aumentar salário? Não. Vão contratar mais trabalhadores? Não. Então, para que a desoneração? Para aumentar o lucro? E cadê a compensação? Então, companheiros, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Poucos países do mundo têm o ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país. O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa veda de forma desaforada, ditava regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Então, Haddad, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente paga muito preço por ser honesto. Muitas vezes as pessoas são induzidas a serem desonestas porque tem menos problema. E nós vamos pagar esse preço, Haddad. Porque quando eu deixar essa presidência, eu quero andar de cabeça erguida, olhar na cara de cada pessoa do agronegócio, para cada empresário, do setor farmacêutico, do setor químico, do setor bancário e das vezes. Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade. Esse país já teve ministro da Fazenda, Haddad, que achava que era inteligente porque viajava o mundo enganando o FMI. Adorava contar mentira, eu vou fazer tal coisa e nunca fez. Eu vou contar para vocês. O FMI teve um cidadão chamado Kohler. Era um alemão.
Eu chamei esse cidadão para conversar comigo. Eu falei para ele, eu não quero mais ninguém do FMI visitando o Brasil. Eu aprendi a ter responsabilidade com uma mãe analfabeta, que ela me ensinou o que é ser sério, o que é ser responsável. E eu vou pagar a dívida que eu tenho com o FMI, era 30 bilhões. Vocês estão lembrados, em 2005, eu quitei essa dívida. Ele falava, não, eu não quero dinheiro, não precisa, Lula. O FMI confia no Brasil. Eu falei, não quero saber de confiança. Eu aprendi com a minha mãe, eu não quero dever. Paguei. E juntamos 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta esse país até hoje. É o que sustenta esse país até hoje. Vocês não pensam que eu me conformo com a taxa de juros a 15%. Mas esse aumento já estava dado. Na verdade, o Galípolo está comendo o prato que ele recebeu. Não teve nem tempo de trocar de comida. Mas certamente vai trocar. Porque vocês viram, o dólar começou a baixar. A inflação está controlada. Ainda falta uma contribuição que é criada aí, eu falo para você, de baixar o preço da carne. Eu não posso sair vendendo carne no mundo inteiro, e vendendo carne, e o povo aqui no Brasil não podendo comer carne, porque o preço está muito caro. Nós vamos ter que nos colocar num acordo. Tudo bem, foram 387 novos mercados. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Se isso, vocês não sabem o susto que eu tomei. Esse país produz o equivalente a quase 59 bilhões de ovos por ano. E, de repente, o ovo sai de 140, a caixa de 30 dúzia, para 240. Eu não vi as galinhas de greve, eu não vi ela reivindicar nada, tudo. Sabe? Eu estou até agora sem explicação. Ah, é o calor, é o incêndio, não sei, é a Marina. Não, ninguém te culpou não, Marina. Mas então, gente, é o seguinte, olha. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu nunca vi. Eu sou um cara de sorte. Eu sou um cara de sorte. Porque esse país só cresce acima de 3% quando eu voto para a presidência. Só cresce acima de 3%. Se vocês quiserem, façam um teste. Cheguem em casa, hoje à noite, peçam para colocar na cabeceira da cama de vocês todos os números da economia, todos. Todos os números da economia. Quanto de crédito está fazendo a Caixa Econômica, quanto de crédito está fazendo o Banco do Brasil, quanto de crédito está fazendo o BNB, quanto de crédito está fazendo o BASA, quanto de crédito está fazendo os bancos privados, quanto de crédito está fazendo o BNDES, qual foi o crescimento, qual é a inflação, qual é o crescimento da massa salarial, o crescimento do salário mínimo. Façam, para vocês perceberem que há muitos anos esse país não estava na situação extraordinária e respeitada como ele está. Não sei se vocês sabem, de vez em quando eu sou criticado porque eu viajo. Dizem que eu viajo muito, mas já foi assim no primeiro mandato. E eu viajo porque era preciso recuperar a imagem desse país. Vocês que são empresários, ou que não é empresário, mas viaja, sabe que esse país estava sendo tratado como se fosse o cocô do cavalo de Napoleão. Ninguém queria conversar com o Brasil. Ninguém convidava o Brasil para nada. E nem convidava para vir aqui. Nesses 3 anos, eu já encontrei com mais presidente do que na história de 157 anos de república. E por que eu faço isso? Porque política é economia, economia é política. A nossa relação ela é química. Eu tenho que convencer as pessoas que eu estou falando bem dele por sinceridade. Eu tenho que falar bem das pessoas que eu quero vender para ele, mas eu também quero comprar. Eu não posso querer ser vendedor. Eu falo para o Flávio, pelo amor de Deus, toda vez que você falar de vender, você fala de comprar. Porque senão os caras dizem que a gente é malandro. Eu fui no Vietnã. Você pensa que foi fácil convencer o Vietnã a comprar nossa carne? Não. Ele estava reticente.
Quem estava lá viu. Na hora do almoço, veio o ministro dele negando ainda. Negando, não, porque não é possível, porque não sei das contas, porque o Brasil tem que comprar um tal de bangaço, não sei de bangaço. Falei, Fávaro, pelo amor de Deus, Fávaro, quanto de bangaço nós vamos comprar, cara? Vamos vender a nossa carne. Vamos vender e vamos deixar esse bangaço, vamos discutir. Sabe? Isso é problema da medicina, da Anvisa, não é nosso. O seu negócio é vender. Enquanto não tiramos dele a palavra que é comprar, e vai exportar o primeiro container domingo no Rio de Janeiro. E eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Outro que eu não te falei é a Coreia do Sul. Eu fui para o G7 e a primeira coisa que eu fiz foi pegar um rapazinho que foi eleito presidente da Coreia do Sul. Ele é muito parecido comigo. A diferença é que ele é coreano e eu sou brasileiro. Mas ele tem um defeito no braço, acidente de trabalho, e ele disse que é muito igual a mim, porque eu tenho falta um dedo. Depois ele foi preso e eu também fui preso. Eu falei, cara, então só falta você comprar nossa carne. Aí vai ficar bom. E aí, sabe, eu não tenho nenhum problema de vender arroz, vender carne, vender pão, vender leite, ou seja, tudo que quiserem comprar nós temos para vender. Agora, nós temos que olhar o mercado interno. Eu não posso saciar a fome dos outros sem lembrar que nós vamos primeiro saciar a nossa fome. Vocês estão lembrados que na época do ouro aqui no Brasil, quando todo mundo estava indo para Minas Gerais para achar ouro, sabe que eles esqueceram de plantar comida. E de repente eles estavam encontrando ouro e não tinham o que comer. Aí começaram a gastar ouro comprando comida ao preço 4 vezes maior, vindo da capital de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, comprando carne de sol lá de Pelotas. Então a gente precisa só tomar cuidado, companheiros. Só tomar cuidado. Esse país pode ser o exemplo mundial de transição energética. Ninguém vai bater o país. Ninguém. Esse país pode ser o celeiro do mundo. Eu estou, inclusive, incentivando que vocês utilizem algumas terras africanas para ajudar os africanos a crescerem e a vender coisa para a Europa. Sabe, nós temos tecnologia e expertise para ensinar o mundo a plantar muita coisa. Por isso, companheiros e companheiras, eu fico feliz quando a gente aprova um plano safra desse. Vocês viram que, de vez em quando, tinha crítica, o pessoal do Paulo Teixeira falava, muito dinheiro para um negócio e nada é para nós só 80, para os outros 500. Vocês acham que eu não ouço isso? Eu ouço. Então eu tenho que convencer que os 89 foi um sucesso tão grande quanto vai ser os 516 de vocês. E eu digo sempre, quanto mais vocês utilizarem, mais vai crescer no outro. E eu digo mais, é preciso passar com a loucura de achar que nós somos inimigos. O pequeno não é inimigo do grande. O grande não pode ser inimigo do pequeno, ele tem que ser coisas produtivas complementares. O cara que está produzindo soja, muitas vezes ele não tem um pedaço de terreno para criar uma galinha, vai comprar do pequeno. Mas o pequeno quer comprar 1 litro de óleo, ele não vai tirar da dele, vai comprar do grande. Essa similaridade que nós temos que entender, que é o que faz da construção de uma nação. Não é a briga menor. Não é a briga de quem é contra imposto, a favor de imposto. Quem quer ganhar muito, quer ganhar pouco. Vocês sabem que quanto mais o pobre ganhar, mais vocês vão ficar ricos. Vocês sabem disso. Vocês precisam olhar para os trabalhadores, não como trabalhador assalariado. Vocês têm que olhar para os trabalhadores como clientes de vocês, consumidores de vocês. Eles vão comprar aquilo que vocês produzirem e industrializarem. É esse o sucesso da nossa economia. E eu acho que é esse o sucesso de vocês. Um abraço e parabéns.